Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C, representado por um boneco em cadeira de rodas. Bem-vindo ao Diversidade, um novo programa com um novo formato, cheio de temas importantes para as pessoas com deficiência. Roberto Rios. Você deve ter notado que nós estamos num lugar diferente. É o Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, comemorando os 25 anos da Rede Câmara. Nós estamos com novidades bastante boas, inclusive bonitas. Estou aqui com a minha companheira Suelen Gonçalves, que vai me acompanhar apresentando esse programa daqui para frente. Apresentadores em cadeiras de rodas. É um prazer dividir espaço com esse time, é um prazer estar falando com você e é um prazer entrevistar quem nós vamos entrevistar hoje, que tem um currículo assim bem básico. Ele é apenas bicampeão do futebol de 5, que é o futebol para cegos, na modalidade paralímpica. Ele também faz parte, é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e também presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo. Eu estou falando do Misael Conrado. Muito obrigada pela presença, Misael. Suelen Gonçalves, Roberto Rios. Homem branco. Telespectadores. De cabelos castanhos e barba cheia. Diversidade. É uma grande alegria, uma grande honra. Usa camisa branca. Estar aqui com vocês, falando sobre inclusão, falando sobre um tema tão caro para todos nós, né? Que é exatamente o tema da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Sala ampla. Misael, tenho certeza que você já respondeu essa pergunta diversas vezes, mas talvez para o nosso público não, né? Conta um pouquinho da sua história e da sua relação com a deficiência. Paredes revestidas de madeira. Roberto, eu nasci cego. Depois de 4 cirurgias, eu passei a enxergar parcialmente. Cadeiras em couro bege. Aos 9 anos, por ocasião de um descolamento de retina, eu me tornei, mais uma vez, completamente cego, mas dessa vez irreversível. Então, desde os 9 anos que eu convivo com a cegueira, com a deficiência. E imediatamente após eu me tornar cego, né, por ocasião desse descolamento de retina, eu fui ao Instituto Padre Chico, Instituto de Cegos Padre Chico, uma escola especializada, onde estudam ali alunos cegos. Estudei no Padre Chico durante 7 anos, né? O Padre Chico foi para mim bem importante. Lá no início, quando eu me torno uma pessoa com deficiência, foi muito complicado, porque o meu grande sonho era ser um jogador de futebol. Imagina para uma criança de 9 anos ter ali, em tese, o seu sonho finalizado tão cedo, né? Sem qualquer possibilidade de realização. E aí, chegando no Padre Chico, quando eu visitava a escola, eu ouço lá o som do pessoal jogando, o barulho do guizo e tal, e eu pergunto para a irmã, né, uma escola de freira, o que está acontecendo aqui? Ele fala, um jogo de futebol. E eu pergunto, mas isso aqui não é uma escola de cego? Ela diz, são eles que estão jogando. Então, aquilo mudou completamente minha percepção com relação à cegueira. E eu já imediatamente, após iniciarem as aulas, eu inicio ali a prática do futebol junto com os demais colegas de escola. Eu pequenininho ali com 9 anos, jogando com o pessoal já grande de 15, 16, quebrei o braço, quebrei o nariz. Aponta para o nariz. Não ajeitou, vocês podem ver aí meio torto e tal. Mas comecei ali minha trajetória no futebol de 5 e, obviamente, também nos estudos, né? Isso caminhou paralelo. Aos 14 anos eu já disputei o meu primeiro campeonato brasileiro, lá em Vitória do Espírito Santo, pelo SESEC, o Centro de Emancipação Social e Esportiva de Cegos, né? A partir dali, 2 anos depois, eu fui convocado para a Seleção Brasileira com 16 anos, em 1994. E a Seleção Brasileira eu joguei 14 anos, tive a felicidade de representar o Brasil pelas canchas do mundo aí durante 14 anos. Conquistei alguns títulos importantes, fui bicampeão paralímpico, bicampeão mundial, fui eleito o melhor jogador do mundo, né? E como eu disse, em paralelo, a carreira acadêmica seguiu, me formei em Direito, me tornei um advogado, atuei profissionalmente com a advocacia e quando surge a oportunidade em 2009 de assumir a vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente teve a oportunidade de trabalhar pelo desenvolvimento do esporte durante os ciclos Londres e Rio, e em 2017 assumi a presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro, sendo reeleito em 2021. Agora estou no meu 2º e último mandato à frente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e também nesse caminho surge a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente aqui a Seccional de São Paulo,
onde a gente tem a oportunidade também de trabalhar pela garantia e defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também por melhores condições para o advogado cego, que é o objeto, né, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que obviamente luta pelo Estado Democrático de Direito, pela cidadania, mas sobretudo pelas melhores condições de trabalho para os seus associados, né, nesse caso, das pessoas com deficiência que integram os quadros da OAB. Com relação ao papel social do comitê, da comissão, né, do direito da pessoa com deficiência da OAB, qual é o papel social que ela faz e qual é a história dessa comissão? De onde surgiu a necessidade da criação dela? O que ela faz? Olha, a história das pessoas com deficiência por si só já justifica a existência de uma comissão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Até principalmente pela sua atuação em defesa do Estado Democrático de Direito, e basicamente o Estado Democrático de Direito pressupõe direitos das pessoas, direitos iguais para todos os cidadãos, né? Então, nesse contexto, já se justificaria, mesmo porque se nós observarmos ao longo da história, as pessoas com deficiência elas vêm conquistando seu espaço, mas a duras penas, né? Você, Roberto, que acompanha essa causa, sabem disso, né? A gente, lá nos primórdios, éramos abandonados quando o mundo vivia a era tribal, né? Éramos abandonados porque as pessoas com deficiência não conseguiam sobreviver, né? As pessoas basicamente subsistiam da caça e tal, e as pessoas com deficiência não conseguiam. Depois as coisas foram evoluindo, mas também para as pessoas com deficiência com muita dificuldade. Ali pelo século XV, não faz tanto tempo, as pessoas eram afogadas, né, por serem consideradas imperfeitas. Em alguns casos, dependendo da religião, entendiam que era impureza e até a manifestação do Satanás. Então, afogava as pessoas com deficiência. Depois ali da Idade Média é que as coisas começam a acontecer e as pessoas começam, né, ali por volta de 1700 e mais de uma maneira mais expressiva a partir ali de 1900, né, quando começam a surgir os grandes movimentos e depois também das grandes guerras, né, que o Estado começa a perceber a necessidade de garantir os direitos para as pessoas com deficiência. Então, só essa história já justificaria, e aí a OAB ela cria as suas comissões seccionais, né, nas seccionais, e também a comissão no Conselho Federal, e o objetivo é atuar na defesa e na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, sempre tratando de temas relevantes. A gente não trabalha individualmente, às vezes as pessoas imaginam que a OAB pode advogar individualmente em casos específicos. Isso, naturalmente, é um papel da Defensoria Pública e não da OAB. A gente trabalha em causas relevantes e que sejam de interesse da coletividade das pessoas com deficiência. Tá bom, você já deu uma aula de história para a gente, né? Já mostrou lá desde os caçadores-coletores, que começou matando os deficientes. Isso é a origem do preconceito e a discriminação vem daí, né? Do início da humanidade. Já entrou para o lado filosófico também. Gostei disso. Mas essa comissão que você participa, caso você é cego, existe outras deficiências que participam dessa comissão ou só de cegos? Não, todas as deficiências estão representadas, a comissão ela é aberta para advogados e também para quem não é advogado. Então, se alguém não é advogado, mas tem relação com a causa das pessoas com deficiência, pode também dar sua contribuição, porque o objetivo da comissão é realmente fazer a diferença e atuar firmemente no seu propósito, né? Defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência e, obviamente, a efetivação também das políticas públicas. Então, além das pessoas com deficiência, Roberto, nós temos militantes aí do segmento de pessoas com deficiência que nem têm deficiência. Temos mães de crianças com deficiência. Enfim, a comissão ela é aberta tanto para todas as áreas de deficiência, como também para as pessoas que não têm deficiência. Nas paredes, quadros de figuras históricas. Né, pessoa com deficiência, isso é muito abrangente, porque existem inúmeros tipos de deficiência. Eu queria que você exemplificasse alguns casos em que a comissão ela é autorizada a interceder, intervir, o que vocês fazem? Olha, todas as causas de relevo. Vou te dar um exemplo aqui da última causa que a gente atuou muito firmemente, foi agora nesse tema do rol exemplificativo ou taxativo da ANS.
O rol historicamente foi exemplificativo, mas a partir de uma decisão prolatada em 8 de junho, agora pelo STJ, o rol passou a ser considerado taxativo. E, ao mesmo tempo, surge uma lei, a 14.307, que lá em seu artigo 10, também estabelece a taxatividade da lei. O que significa isso? Significa que apenas os tratamentos... Ao fundo hasteadas bandeiras do país, estado e cidade. ...expressos no rol da ANS são aqueles que o usuário dos planos de saúde teriam direito, deixando de lado uma série de tratamentos importantes, como é o caso do ABA para as pessoas com autismo, tratamento das pessoas com doenças raras, a maior parte deles não integram ali o rol da ANS. Então foi realmente uma batalha muito grande, porque os planos de saúde naturalmente têm lá uma organização e um lobby muito mais poderoso que o nosso, né? Mas a gente atuou de uma maneira bastante decisiva para reverter isso, né? Recentemente, o projeto 2033 foi aprovado pela Câmara e pelo Senado em tempo recorde e sancionado sem veto pelo presidente da República, garantindo dessa forma o direito dos usuários de plano de saúde de terem acesso aí aos tratamentos que sejam necessários para o atendimento aí, para a atenção das suas patologias. Israel, a gente já passou por ela, acredito que já passamos por ela, mas o tema ainda é recorrente, pandemia. Antes da pandemia, nós já tínhamos problemas de educação e saúde com as pessoas com deficiência, que você conhece de todos os lados. Com a pandemia, essa comissão começou a tratar de uma forma diferente, teve mais trabalho, teve que dar mais atenção à pessoa com deficiência, por diversos problemas, inclusive a depressão. Vocês entram nesse assunto, ajuda, como é que é o trabalho de vocês na pandemia e pós-pandemia? Na verdade, Roberto, é um desafio, né? Foi um desafio, eu acredito que essa foi a maior crise de toda a nossa geração, né? Sem precedente. Eu me lembro que ali no começo da pandemia, no começo de 2020, a gente ficava ligado ali na televisão porque 2 da tarde vinham os dados, né, atualizados da Itália, que foi quando aqui o mundo ocidental começou de fato a entender o que era o vírus, né? 400 mortos, depois 500, 700, e aí o mundo entrou em pânico. E para as pessoas com deficiência ainda é uma situação mais agravante, né? Porque você imagina um cego, ele tem que tocar praticamente em todas as coisas. Então, como o vírus, inicialmente ninguém sabia como era o contágio, o maior contágio, qual era o percentual que era exatamente pelo toque nas coisas, enfim. Então, realmente foi um desafio bastante grande, né? A gente tentou ali orientar as pessoas, né, com relação às melhores práticas para evitar o contágio aí com o vírus. Essa questão mais pessoal da depressão realmente é um problema muito sério. A gente tem observado aí pessoas com e sem deficiência, né, com vários transtornos aí que tem se acentuado. Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos assistindo devem estar presenciando aí algum amigo, algum conhecido, algum colega que está com a depressão, com transtorno aí de bipolaridade, uma série de transtornos que vieram à tona por conta desse momento tão grave, né, que a gente não sabia do futuro incerto, não havia horizonte, e principalmente das pessoas estarem isoladas. Então a gente procurou trabalhar na orientação, né, das pessoas, na medida das nossas possibilidades ali, garantindo, né, também, de alguma forma, a política pública aí, que pudesse inserir a pessoa com deficiência de modo a minimizar aí os problemas dessa terrível pandemia, desse gravíssimo momento que a gente atravessou. Bom, Israel, e a você de casa, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas já voltamos com mais bate-papo. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C, representado por um boneco em cadeira de rodas. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Diversidade, toda sexta-feira às 13 horas. Voltamos a apresentar Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C, representado por um boneco em cadeira de rodas. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje falando sobre a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB São Paulo
E nós vamos continuar aqui enchendo o Misael de perguntas, porque ele tem resposta para todas, pelo menos é o que eu estou achando, né? Ô, Misael, como é que você avalia a representatividade das pessoas com deficiência no meio político, principalmente, inclusive agora que estamos atravessando aí um meio de bastante burburinho na política, a representatividade nossa lá, no meio político e no meio social também? Roberto, a gente vem percebendo alguns avanços nos últimos anos, né? A gente viu na última legislatura e também na próxima, porque o mandato é de 8 anos, a Mara, no Senado, ela foi relatora de plenário da Lei Brasileira da Inclusão, dos principais diplomas legais aí para garantir direitos das pessoas com deficiência. Tivemos lá o Felipe Rigoni como deputado federal, né? A Célia Leão, já deputada aqui em São Paulo, teve lá por 7 mandatos, né? Então avançamos, mas ainda temos muito por avançar. Eu vejo que candidatos com essa nossa pauta, ou seja, eleito para defender essa pauta, ainda a gente tem uma carência muito grande. Desses que eu citei, inclusive, a Mara é a única que se destaca, né, pela defesa clara dessa nossa pauta, né? Os demais representantes, óbvio que eles estão ali também por conta das pessoas com deficiência, mas eles têm pautas mais genéricas, né? O Felipe Rigoni, por exemplo, eu não observei lá ele tratando de temas específicos de pessoas com deficiência. Foi para tratar de educação, era uma pauta muito até mais relevante para ele do que as próprias pessoas com deficiência. Então, eu creio que falta ainda, a gente tem muito por evoluir e falta claramente pessoas que estejam lá para realmente atuar em torno dessa nossa pauta, das questões que são caras para a inclusão social das pessoas com deficiência. E nós bem sabemos que o ambiente externo, né, principalmente o cenário econômico, né, o cenário social, ele impacta diretamente a vida de uma pessoa com deficiência. Então, como você avalia essa interferência, seja positiva ou negativamente? Por exemplo, quando se fala em economia, a questão da reabilitação, a questão dos aparelhos e o meio social, a inclusão em si, como isso pode afetar a vida de uma pessoa com deficiência? Não, afeta muito, muitas vezes é inclusive o fato gerador de muitas deficiências, né? Não por outra razão, as pessoas com deficiência, em sua maioria, são pessoas de classe média baixa, né? São pessoas menos favorecidas do ponto de vista econômico. Isso por conta da qualidade na gravidez, do trabalho de prevenção e a própria questão do tratamento médico. Você imagina que, por exemplo, uma criança, quando ela nasce com catarata, é necessário que ela faça a cirurgia até 3 meses, até 12 semanas de vida, porque é um momento importante em que ela estaria aprendendo a enxergar. À medida em que essas crianças não operam no tempo certo, elas vão perder a oportunidade desse aprendizado, que é fundamental para o resto da vida. Então, muitas crianças que nascem com catarata, o pai vai descobrir com 1 ano de idade, ou seja, ele já perdeu toda essa condição de desenvolver ali da melhor maneira. Se você pensar, uma criança de catarata nos primeiros meses, depois que opera, ela tem que trocar o óculos de 2 em 2 meses, muitas das vezes. E as pessoas imaginam que o óculos deve custar em torno de um salário mínimo, que é a renda de boa parte das famílias, a renda 100% da renda das famílias inteiras. Então, realmente, essa questão econômica e social representa um problema muito sério. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: o problema não é ser pessoa com deficiência, o problema é ser pobre, né? E isso é muito verdadeiro, porque as condições, muitas das vezes, elas são totalmente influenciadas pela capacidade econômica do indivíduo e das suas famílias. Quando eu entrei no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, através da Secretaria, eu defendia a ideia de que o Conselho deveria ter como seus membros pessoas da Fiesp, da UAB, e de várias organizações poderosas e com dinheiro, com bastante influência, para fortalecer o Conselho. Eu acredito que somando as forças você resolve mais. Uma pergunta que eu te faço é o seguinte: o Conselho da Pessoa com Deficiência da UAB, ela pede ajuda ou tem parceria com o Conselho de outras organizações, como o caso eu falei, a Fiesp? Roberto, não especialmente com a Fiesp, mas a gente sempre trabalha em parceria com organizações. Por exemplo, agora mesmo a gente atuou apoiando muito o CRPD, que é o Comitê de Entidades, né, o Comitê Representativo de Entidades de Pessoas com Deficiência, nesse tema do rol taxativo lá da ANS.
Então, a gente sempre que possível, a gente atua em colaboração. Agora, a gente vai realizar um evento com a comissão da própria OAB de Direito Aeronáutico para discutir a questão da pessoa com deficiência nos aeroportos, né, e no setor aéreo, que realmente são muitos os problemas, você conhece bem, né, o que a gente acaba enfrentando aí, se quiser realmente fazer uma viagem quando precisa de utilizar do serviço de uma companhia aérea, né? Então, eu acho que essa atuação em rede, em parceria, é fundamental. E nessa questão sua, especialmente no Conselho, é muito importante que a gente não fale só para a gente, né? É importante que a gente tenha outras organizações que possam ajudar a gente a transformar a realidade. Porque eu acho que o que faz sentido no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, né? Ou seja, aquilo que motiva a gente a sair de casa de manhã para ir para o trabalho, é realmente a capacidade e a possibilidade de poder transformar alguma coisa, alguma realidade, a vida de alguém, a condição de um determinado grupo de pessoas. Então, eu entendo que isso é fundamental, a gente unir força sempre para que a gente possa fazer cada vez mais. Misa, você citou aí a questão do rol taxativo, que é um tema atualíssimo. Eu acredito que essa comissão ela esteja sempre em busca de temas que sejam super atuais para se discutir. O que vem sendo discutido atualmente, tendo sido priorizado, né, em questão de melhoria para as pessoas com deficiência? O que vocês veem com mais urgência nesse momento? Olha, são diversas situações, né? Por exemplo, o auxílio inclusão é algo que a gente deve também fazer alguma campanha de conscientização e de informação das pessoas, né? Uma ferramenta importantíssima que permite que o indivíduo possa ter ali um auxílio além do salário quando ele sai do BPC e vai para o mercado, né, e com a possibilidade depois de voltar a receber o BPC. Então, esse tema do auxílio inclusão é bastante importante, né? A própria questão das viagens agora é um tema também que a gente vai cuidar, que para nós é um tema bastante caro e que impacta naturalmente na vida das pessoas e no dia a dia, né, dos indivíduos. A própria questão, agora a gente tem um evento para dezembro, que nós estamos fechando a data, mas para tratar das questões previdenciárias, né, a própria aposentadoria especial, que é uma incógnita, até porque ainda não é um consenso a história da classificação funcional, as ferramentas aí, a gente tem uma série de contratempos e ainda não há um consenso do Brasil inteiro, né, as pessoas ainda têm dúvida de como isso vai funcionar, ou seja, da efetividade dessa ferramenta. Então, basicamente, esses temas que interferem na vida das pessoas são aqueles que a gente busca aí atuar no dia a dia do nosso trabalho. Esse trabalho de vocês de participar de todos os tipos de eventos Brasil afora mostra a necessidade daquele slogan do nada por nós sem nós, né? Que, inclusive, falando das viagens que você tocou no assunto anterior, você percebe que hotéis de luxo, né, grandes companhias aéreas, tentam fazer a acessibilidade da maneira deles sem consultar uma pessoa que usa, né, os hotéis sem consultar um cadeirante. E isso é muito importante, a participação de vocês, falar, nós estamos aqui, nos consulte, tá? Mas a pergunta é a seguinte, se você trabalha em favor das pessoas com deficiência em geral, nesse ponto que eu falei, na acessibilidade, no turismo, no emprego, no trabalho, na escola e tudo mais, mas e os advogados deficientes também têm um tratamento privilegiado lá com vocês? Vocês dão uma atenção especial para eles? Roberto, com toda certeza, e até obrigado pela oportunidade, porque a gente está finalizando a nossa proposta, que a gente vai submeter ao Conselho Seccional, do nosso novo programa de valorização do advogado com deficiência. Então, a gente quer que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a Seccional de São Paulo, seja uma referência para o Brasil no que diz respeito ao plano de valorização do advogado com deficiência. A gente quer que a OAB dê suporte, inclusive pensando na empregabilidade dos advogados com deficiência. A gente agora também está organizando um evento para tratar do PJE, né, que é o processo judicial eletrônico. Tem ainda problema de acessibilidade, o que é um absurdo, né? O acesso à justiça é constitucional e no Estado Democrático de Direito é elementar. Se a gente imaginar que o operador do direito com deficiência vai ficar cerceado de trabalhar por falta de acessibilidade no PJE,
é realmente um absurdo. E isso, infelizmente, ainda acontece, né, em alguns tribunais. Vale ressaltar que, por exemplo, aqui o Tribunal de Justiça já está à frente, já atende, mas, lamentavelmente, por exemplo, a Justiça do Trabalho realmente tem um processo que deixa muito a desejar. Então, a gente, tanto nas condições de trabalho, como é o caso do PJE, acessibilidade para que ele possa atuar, a gente agora, no plano de valorização, está avançando ainda mais, pensando exatamente numa atuação da ordem, buscando colocação profissional, capacitação desses profissionais, né? E eu espero que até o final do mandato da presidente Patrícia Vanzolini, do nosso vice-presidente Léo Sica, né, que tem dado aí um grande exemplo para todas as seccionais, com essa lógica aí da diversidade, né? O São Paulo aqui, agora no quinto constitucional, metade mulher, metade homem, tem que ser na disputa aí pelas vagas de desembargador, respeitando também o espaço, a cota para os negros, né? E a gente quer também que a pessoa com deficiência possa estar inserida aí nos próximos concursos também nesse contexto. Realmente é um plano, Roberto, que vai ser referência, vai ser um plano. A gente espera que a efetividade desse plano seja ainda mais referência e balizadora da atuação das demais seccionais do Brasil. Misael, eu queria muito agradecê-lo, dizer que foi uma honra aqui na minha estreia te receber, falar com você. E nós encerramos por aqui agradecendo você, te convidando inclusive para voltar mais vezes, porque eu acho que ainda ficaram muitas coisas que podem ser debatidas, né, Roberto? Sempre tem muito assunto a ser debatido, mas nós estamos ainda no digital, então eu te peço para continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram. Até o nosso próximo programa. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. @Câmara São Paulo. Créditos selecionados. Coordenação Flávio Munhoz. Chefia de produção Juliana Quintela. Editor e chefe Cacá Amadei e Gildean Alves Silveira. Coordenação de conteúdo Fernanda Lucena da Silva, Gabriel do Couto Xavier. Supervisão de operações André Luiz da Costa, Renata Capitanovas. Apresentação Roberto Rio, Suelen Gonçalves. Audiodescrição Márcia Martins.